Agradeço ao pastor Tiago, também à igreja, por confiar a mim a oportunidade de estar aqui nesse púlpito. Como alguém já disse, o metro quadrado mais importante da igreja, não pelo pregador, mas pela pregação, pela exposição do texto bíblico. Então nós somos gratos a Deus pela forma como o culto foi conduzido até então, tão belos hinos, que devem nos conduzir então a essa parte que não é mais importante, mas que constrói junto a um culto ao Senhor. E a nossa oração logo mais será pedindo que, ao continuar em um culto, além do Senhor continuar sendo glorificado, que também a sua igreja seja edificada. Amém? Deixe-me apresentar, meu nome é Davi. O meu sotaque é assim estranho porque eu sou de São Paulo, mas eu sou crente, viu? Então, essas coisas pertencem à velha vida. E estou há 11 anos aqui no Rio Grande do Norte. É uma terra da qual eu amo muito, tenho muito que conhecer ainda, mas amo muito esse lugar, amo muito essas pessoas. Geralmente as pessoas me perguntam: e aí, pastor, pensa em voltar para São Paulo? E eu digo não. Sente falta de alguma coisa de São Paulo? Sinto, da minha família. Eu estou tentando trazer meus pais para cá. Obrigado. Estou tentando trazer meus pais para cá, mas está difícil, né? Parece que os pais da gente querem ficar aonde cresceram e é difícil de trazê-los. Então, eu espero poder um dia dizer: ali está minha esposa, meus filhos e aqui estão meus pais. Esse é meu desejo, espero poder fazer isso em breve. Então, também deixe-me apresentar a minha família. Ali atrás está a mulher mais bela desse recinto, a Sara. Estão também as duas crianças mais arteiras, que vocês vão conhecer. O Luca é mais calmo, mas a Luísa é a nossa pimenta. Algumas pessoas vão dizer: não, mas eles estão calmos. É porque eles estão recuperando de uma gripe muito forte. Então, desde já eu peço que os irmãos, se ouvirem um grito da Luísa, que não se espantem, tá bom? A gente está tentando ensinar eles a permanecer no culto. Muito bem, deixa-me falar um pouco sobre o nosso ministério ali em Natal. Nós, na verdade, estamos na Grande Natal. A gente é vizinho ao aeroporto. Nós não somos a igreja mais perto do aeroporto, porque a congregação de Serrinha está tão perto que os aviões parecem que vão pousar dentro da igreja. Mas nós estamos bem próximos do aeroporto, ali na BR-406. Eu vou dar o melhor ponto de referência, que é no posto RCM. Né? Isso porque o ponto de referência mais conhecido é em frente ao Zezo. Aí eu vou tentar arrumar outro jeito de um ponto de referência, né? sem ser esse homem. Mas é entrando na principal. E por enquanto nós somos uma congregação pequena. Atualmente nós somos cerca de 35, 40 pessoas. Nosso ministério ali está em cerca de 5 a 6 anos, junto com o pastor Timóteo. Acho que a maioria dos irmãos conhecem pastor Timóteo que retornou na semana passada, na quinta-feira, né, nos dando assim um alívio junto ao ministério para poder respirar um pouco. Esses 8 meses sem ele foram muito difíceis, mas graças a Deus ele está de volta e nós podemos respirar um pouco e quem sabe até tirar férias, né? Então somos gratos a Deus pela forma como Deus tem conduzido o nosso ministério aqui no Rio Grande do Norte. Esperamos ser uma bênção para o povo de Deus. Nós vamos orar pedindo as bênçãos dele, para que ele nos ajude a concentrar, também me ajude a explicar o texto para os irmãos, trazer aplicações relevantes a cada um que está aqui. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua boa mão que protege a Tua igreja, que conserva a Tua igreja desde os tempos primitivos, ó Pai. A Tua igreja que não é um plano B. A Tua igreja, ó Pai, que é a sustentação deste mundo caído. É a Tua igreja, ó Pai, eleita antes da fundação do mundo, preservada, reunida pelo Senhor, comprada, redimida. A Tua igreja, ó Pai, hoje se reúne aqui para celebrar este culto ao Senhor. E neste culto, ó Pai, neste momento nós queremos
abrir a Tua palavra, entender o texto do apóstolo Pedro, assimilar, ó Pai, as palavras e, se possível, ó Senhor, entender cada uma delas em sua individualidade e também, ó Pai, na completude do texto, no texto de maneira completa. Assim, ó Senhor, nos auxilie, me auxilie em tempo hábil, dentro de um prazo bem estabelecido, enquanto meus irmãos têm atenção, a poder ser fiel à Tua palavra. Não permita, Senhor, que eu faça do texto bíblico algo enfadonho. Ó Senhor, e nos ajude a amar a Tua palavra, a amar a exposição como algo tão necessário quanto o alimento quando nós estamos sedentos. Faz-nos então sedentos à Tua palavra. Nós rogamos assim em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos abram sua Bíblia para 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 16. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 16. Antes de começar o culto, eu falei com o pastor Tiago: pastor, a igreja está esperando quanto tempo de pregação? Aí, como todo bom pastor, ele disse: pastor, o senhor pode ficar à vontade. Aí eu falei: não posso, porque um tempo atrás eu fui pregar numa conferência e uma senhora se levantou e foi embora, porque ela disse assim: demorou demais. E aí eu não sei se o pastor Charles lembra de uma frase do pastor José Arthur. Ele disse: um bom pastor sabe a hora de parar. Nenhum pastor aprendeu ainda essa lição. Brincadeira. Muito bem, meus irmãos, vamos ler esse texto, 1 Pedro 1, 13 a 16. 1 Pedro 1, 13 a 16. O texto bíblico diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Versículo 16, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O objetivo desta mensagem é pensar com relação à vida do cristão, e dentro desse assunto de santidade, queremos pensar que a vida do cristão, ela não é guiada pelas circunstâncias que o rodeiam, mas a vida do cristão deve ser caracterizada pela busca em se tornar santo. Afinal de contas, o nosso Deus é santo, e como seus servos, como seus filhos, nós queremos também, ou devemos querer também, ser santos. Amém? Em 18 de julho do ano 64 depois de Cristo, aconteceu o chamado Grande Incêndio de Roma. Acho que todos conhecem, ou pelo menos sabem desse fato. Este incêndio, ele começou em uma região chamada Circo Máximo, ali de Roma, e era uma parte da cidade que era densamente rodeada ou preenchida de povoado, e esse povoado possuía armazéns, mercados e construções feitas de madeira principalmente. A forma como essa parte da cidade era composta foi um prato cheio para um incêndio que teve a sua propagação rápida pelas chamas que foram consumindo os estabelecimentos, as casas, e em 6 dias, na maior parte dessa cidade, toda ela foi incendiada. Suetônio, um historiador que escreveu sobre a vida de Nero, ele acusou o próprio Nero de arquitetar este incêndio. Segundo Suetônio, enquanto o espetáculo das chamas consumia a cidade,
Nero, em uma região ou em uma parte elevada, tocava a sua lira, fazendo assim todo um cenário dramático da qual ele era fã. A situação não pegou bem para Nero, e Nero decidiu reverter a situação que estava posta sobre ele. As pessoas então estavam começando a desconfiar que tudo aquilo foi arquitetado por Nero, que estimulou ou que planejou com alguns homens uma forma de queimar a cidade para depois poder comprar e tantas coisas mais. Mas Nero, ele conseguiu reverter a situação colocando a culpa nos cristãos. Isso porque houve uma parte que as chamas não alcançaram. E essa parte onde foi mais preservada da cidade era composta por cristãos. Em sua maioria eram cristãos. E Nero disse: está vendo? Foram eles que colocaram fogo. Eles protegeram suas casas. E assim então começa uma das maiores perseguições. Já havia perseguição, mas aqui nós temos basicamente um pavio que foi aceso e uma bomba que explodiu no colo dos cristãos. Os cristãos então começaram a ser perseguidos. Alguns historiadores afirmam que foi nessa situação onde muitos cristãos foram pendurados nos jardins de Nero para servir de lâmpada. Eles eram incendiados para poder clarear o ambiente. Eu estou contando essa história porque este é o pano de fundo da carta de 1 Pedro. A carta de 1 Pedro, ela não é escrita sobre condições ideais. A situação dos crentes que estavam lendo estas palavras que nós lemos agora não se assemelhava em nada ao que nós estamos fazendo agora. Eu não consigo imaginar como foi a leitura destes irmãos, porque enquanto eles estavam lendo, eles também estavam correndo risco de vida. Enquanto eles estavam recebendo essa carta, eles podiam também estar recebendo na porta de suas casas ou na porta de suas igrejas. Eles podiam estar sendo arrastados pelos soldados, sendo amarrados nos postes, sendo lambuzados de piche ou de outro material que faria deles velas humanas para a atração pública, para a vergonha, mas acima de tudo, para a satisfação de Nero. E as palavras de Pedro são surpreendentes, porque o que se espera é que, em meio a um perigo de vida, o conselho que você receba é: salve a sua vida. Pedro poderia ter escrito: meus irmãos, fujam de Roma. Meus irmãos, fechem as igrejas, tranquem as suas portas, guardem os textos da Bíblia, não cantem hinos publicamente. Vivam um cristianismo velado. Mas as palavras de Pedro são desesperadoras. Sabe o que Pedro diz em resumo para os seus irmãos? Sejam santos. Com isso, era como se Pedro estivesse dizendo: permaneçam em Roma, não fechem as igrejas, cantem hinos ao Senhor, não vivam um cristianismo velado, mas sejam cristãos excelentes. E basicamente esta é a tônica da carta. Existem algumas variações, alguns lugares onde Pedro traz aplicações, mas Pedro ele está a todo instante lembrando
da situação em que o crente vive, não da qual ele é rodeado, mas a situação a qual o próprio Deus o colocou. E como certo pastor, muito amigo, costuma dizer, o lugar é detalhe. De fato, o lugar é detalhe. O que importa, e o que importava para esses irmãos, e o que importa para a igreja do Senhor nos dias de hoje, é que sejamos santos. Era este o desejo do apóstolo Pedro. Então o apóstolo Pedro, ele responde na primeira parte desta carta, ou em toda a sua carta, posso até assim dizer, como um crente deve viver em um mundo hostil. E se os irmãos olharem, não precisam olhar agora, mas a primeira parte da carta, a parte que nós não lemos após a introdução, o apóstolo Pedro, ele vai falar com relação à salvação. Ele vai dizer, olha, Jesus Cristo, ele pagou pelos nossos pecados, nós fomos eleitos pela presciência do Senhor, e nós fomos então capacitados, estamos sendo capacitados para a santificação pelo Espírito Santo. Ele começa a descrever quem a igreja é. E certamente, meus irmãos, estas palavras de Pedro, elas visavam claramente que o povo não apenas ficasse informado de que eram salvos, mas de que se lembrassem que estavam sendo salvos. E que se lembrassem de que um dia seriam salvos. Pedro trabalha este aspecto da salvação de uma maneira completa, de que o crente, ele foi salvo, no mundo presente, ele é salvo, e ele é salvo para todo sempre. Pedro também trabalha o aspecto de que o crente, ele está sendo salvo, no sentido de que a sua vida cristã, ela permanece neste mundo, porque o Senhor tem um plano que envolve a sua salvação de uma forma cotidiana. E Ele também traz esse aspecto futuro, quando Ele lança os nossos olhares para o fim da história, nos dando esperança, nos lembrando de que um dia a nossa salvação será concretizada. E é dentro desta perspectiva que nós nos deparamos com as primeiras palavras do versículo 13. No versículo 13, Pedro diz assim: por isso. Este por isso nos leva então a este contexto. Por isso que? Porque vocês foram eleitos, porque vocês foram regenerados, porque vocês podem viver exultantes, ainda que contristados. No versículo 10, Pedro diz, foi a respeito desta salvação. Esta palavra por isso deve construir em nossa mente então algo semelhante a isso: por serem salvos. Desta forma, já que somos salvos, temos que fazer algo. Se a igreja então é salva, temos que fazer algo. Ele está lubrificando as engrenagens do cristão, para que como um motor bem lubrificado, para que como uma junção que funciona bem, ela possa estar perfeitamente ajustada para caminhar. E agora eu quero que você direcione o seu olhar ao texto bíblico, porque nós vamos expor, se Deus permitir, cada parte desse texto. Pedro diz que a primeira coisa, ou algo que deve englobar a vida do cristão, versículo 13, após o por isso é cingindo o vosso entendimento. Agora, para nós, essa ideia de cingir o entendimento não é algo muito fácil de entender. Para nós, esta palavra cingir não é tão usada no nosso vocabulário. Mas deixa eu te lembrar que naquele tempo,
a roupa que as pessoas usavam era parecido com o vestido do que as mulheres usam, né? Então, certamente você já viu naquelas imagens que nós usamos para ensinar as crianças, né? As vestes de Jesus Cristo. Jesus não usava calça jeans ou algo do tipo, né? Ele usava aquela espécie de toga, né? Um vestimento comprido. E aquilo certamente atrapalhava muito a caminhada, ou uma corrida, ou movimentos que precisavam de mais agilidade. Então, uma das coisas que eles faziam era pegar as partes de baixo da veste, pegar aquela orla e subir e prendê-la junto a um cinto que estava na altura da cintura, levantando então a roupa para deixar as pernas mais livres para o movimento. Mas o que Pedro faz não é dizer que nós devemos cingir as nossas vestes para que possamos correr mais rápido. Talvez era até isso que os irmãos em Roma queriam ouvir. Talvez quando eles viram cingindo, é agora que Pedro vai dizer: fujam de Roma, fujam, dê no pé, deixem as suas coisas, salvem as suas vidas. Não, Pedro, ele traz uma metáfora para um processo mental. Ele diz: cingindo o vosso entendimento. É como se Pedro, ele quisesse que nós fizéssemos a nossa mente ter maior mobilidade. A ideia aqui não é que ele queria que os crentes então aceitassem todas as coisas que estão à sua volta e se tornassem então crentes levianos. Não. A ideia aqui é colocar de fato a mente para funcionar. É de fato colocar o óleo no motor para que ele tenha mais facilidade em girar as suas engrenagens. Então, esta prática que Pedro está convocando é fazer de fato a mente funcionar. E o que Pedro está querendo dizer com isso? Pedro quer que os irmãos, ao receberem a informação bíblica, sejam impactados por aquilo que ouvem. Geralmente, a forma que nós somos mais impactados não é na mente. Geralmente, a forma com que nós somos mais impactados é nas nossas emoções. Geralmente, é na parte emocional que nós agimos muitas vezes, não é verdade? Você já foi advertido a não fazer alguma coisa seguindo o seu coração? Porque o seu coração, ele pode te enganar. Alguém já te deu este conselho, né? Talvez os jovens, né? Quando encontram aquele rapaz ou aquela moça que faz o seu coração palpitar, né? Que na linguagem do Antigo Testamento, que faz as suas entranhas revirarem, não com ânsia de vômito, mas de nervoso, né? Essas emoções, elas de fato têm muito impacto, mas elas geralmente são como um soco muito forte no queixo. Pum! Mas de repente, acorda. E aquela emoção passou. É por isso que Pedro, intencionalmente, ele diz: cingindo o vosso entendimento. Cingindo o vosso entendimento. Porque de fato, a igreja, ela deve envolver sentimentos, mas ela não envolve sentimentos, ou a palavra de Deus, ela não visa sentimentos, mas ela visa a mente, para que a mente gere sentimentos bíblicos. E é por isso que ele está dizendo: olha, cingindo o vosso entendimento, preparando a sua cabeça para receber verdades bíblicas, e então agir como alguém que levanta a sua vestimenta, coloca aí no cinto e está pronto para agir. Isso quer dizer que quando você recebe o texto bíblico,
bíblico, quando você lê, quando você ouve a explicação, você deve estar 100% pronto, como um corredor que está pronto para ouvir o tiro de largada, e então sair em direção ao seu alvo, em chegar no final da corrida. Assim nós, ao ouvirmos da palavra do Senhor, estamos prestes a ouvir o tiro da largada. O que eu devo fazer? Pedro diz: cingindo o vosso entendimento. E a partir de agora, Pedro, após dizer, escutem o tiro de largada, ele vai dizer, por que devemos cingir o entendimento. Veja a continuação, ainda do versículo 13. Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Olha só, Pedro, ele está convidando o cristão a não ser um bêbado. É isso mesmo. A não ser alguém que tem a sua mente totalmente pervertida pelos vícios. Porém, lembre que Pedro, até esse instante, ele não está sendo tão prático, ele está sendo muito mais teórico. Então, a ideia aqui de Pedro não é dizer, olha, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, como Paulo disse a outra igreja. A ideia de Pedro aqui é chamar uma sobriedade. Sabe, uma das coisas que um policial faz quando ele desconfia que um motorista está embriagado é fazer com que ele saia do carro. E aí ele precisa tomar algumas atitudes para saber se aquela pessoa está em plenas condições de dirigir o veículo. Então ele diz assim, faça um 4, e a pessoa tem que levantar uma perna, cruzar a perna para cima e ficar em cima de um pé só. Ela precisa ter domínio do seu corpo. Ele diz assim, ande aqui numa linha reta, e a pessoa precisa andar aí nessa linha reta. Por quê? A ideia é que a pessoa que está embriagada, ela não terá domínio do seu corpo. Ela não terá habilidade, ou ainda que ela tenha habilidade, ela não terá controle da sua habilidade. Então veja, não importa se é um piloto de Fórmula 1, se ele estiver embriagado, ele não está em condições de dirigir. Não importa. Então não importa que seja o melhor cristão, se ele não estiver sóbrio, ele não estará pronto para ouvir o tiro de largada. Então Pedro diz, sede sóbrios, tenham autocontrole, não estejam embebedados pelo vinho também, mas não estejam embebedados pelas paixões do mundo, por aquilo que pode distrair o seu olhar. Eu sempre volto a esse hino. O hino 484 do Cantor Cristão tem por título Saudade, né? Acho que na primeira estrofe, né? Ele diz, a autora, acho que é uma mulher, ela diz assim: passarinhos, belas flores, querem tirar o meu foco, não é? Ele não diz, olha, Satanás, as flechas, o leão que está ao meu redor. Não, cita as belas coisas. Olha, passarinhos, belas flores, eles querem me encantar. E aí ela quebra essa ideia de beleza, quando ela diz, vãos, terríveis resplendores, terrestres resplendores, coisas deste mundo. Eu não quero ficar aqui, eu não quero estar aqui, porque é muito fácil nós afirmarmos, olha, as coisas ruins do mundo podem te levar para um caminho mau. Isso é um fato que talvez um jovem crente, quando vai para a faculdade, tem a sua fé atacada por, de fato, inimigos que se constroem como inimigos, que se levantam como inimigos e atacam a fé, de fato, com armas. Pode ser assim. Porém, Satanás, ele é ardiloso. Ele tem experiência. E Satanás e o seu próprio coração pode usar
das coisas belas do mundo, daquelas coisas que não parecem problemas, para distrair os seus ouvidos, para distrair os seus olhos, para distrair a sua mente daquilo que de fato importa na vida cristã. E veja que estes irmãos tinham muitas coisas para se distrair. A qualquer instante um soldado podia bater na porta e levar um pai de família. Alguém poderia denunciar uma igreja, então toda a igreja ser levada. Alguém poderia pensar: o que será dos meus filhos? O que será da minha empresa? O que acontecerá? E ter então as suas mentes distraídas. Pedro então precisa dizer: meus irmãos, cinjam o vosso entendimento, sendo sóbrios. Sejam sóbrios, estejam com a sua mente no lugar correto, com o seu juízo bem firmado. Porque senão, semelhante ao peregrino, nós poderemos tirar o nosso olhar do objetivo e começar a afundar no pântano em que nós estamos vivendo. Assim pode acontecer conosco. Mas veja que Pedro, ele continua, ele não diz para nós cingirmos o entendimento simplesmente sendo sóbrios, mas que também possamos esperar, meus irmãos. Enquanto vínhamos para cá hoje pela manhã, vindo pela 304, tem alguns lugares que tem algumas paradas de ônibus. Eu não sei aonde estávamos, mas tinha alguns lugares que tinha parada de ônibus. De longe eu vi uma mulher andando para lá e para cá, e quando estávamos passando, ela falou com o rapaz do lado. Ela apontou para o relógio e fez assim. Ela estava claramente atrasada, aguardando, penso eu, o ônibus. E quando você está aflito, quando você está sob pressão, é difícil esperar, não é? Quer ver uma situação que acho que todos nós já passamos? Você já teve um problema intestinal? Que precisou ir para o banheiro? Acho que todos nós já passamos por isso, né? Imagina que alguém chega assim e diz: espera, né? Recentemente eu ouvi uma história de um pastor que pegou carona com o pastor Timóteo. E se você já andou no carro com o pastor Timóteo, sabe que geralmente ele anda mais devagar do que fala, né? Na D20, bem devagar. E esse pastor falou: pastor, deixa eu descer, porque eu preciso como diz lá em Samuel, cobrir os pés, né? Preciso aliviar o ventre. E aí o pastor falou: peraí, irmão, peraí que nós já estamos chegando. E virando o carro, virou, vamos voltar. E esse pastor disse que suava. Imagine nesta situação, você ouvir, em uma situação de perseguição, você ler esta palavra: esperai. Esses irmãos não querem esperar. Eles querem um aqui e agora. Afinal de contas, o que está em jogo é o bem mais precioso que o mundo diz, que é a vida. Mas sabe, o que vem em seguida é fantástico. Porque Pedro diz assim: esperai inteiramente, ou seja, olha, por completo, sede sóbrios, e que de maneira sóbria e completamente, porque a palavra inteiramente aqui pode estar associada às duas coisas, tanto a vinda de Jesus Cristo quanto ao ser sóbrio. Ele diz assim: esperai inteiramente na graça. Ele remonta à situação anterior, quando ele diz assim: olha, aguardem a salvação que está sendo trazida. Note o tempo desta palavra. Pedro está dizendo: meus irmãos, enquanto vocês sofrem, a sua salvação está chegando. É semelhante a alguém chegar para aquela mulher que estava apontando o relógio, alguém que sabe que o ônibus está vindo, alguém dizer: calma, espere, porque o ônibus está chegando. Se dissesse só espera, que espera o quê? Mas se dizer espera, o ônibus está chegando, então tudo bem. O que Pedro está dizendo é o seguinte: meus irmãos, esperem, e confiem nisso inteiramente.
ao ponto de sofrer e de valer a pena. Sabe por quê? Porque aquele que vos salvou, aquele que vos chamou, aquele que foi aos céus, ele está vindo. E aqui nós temos a palavra trazida na revelação. A sua salvação futura, ela está chegando, a consumação de todas as coisas, e é isto que nós chamamos de a esperança do cristão. Nós cantamos sobre isso, né? Não hoje, mas já cantamos em vários hinos. O porvir, os céus, o estar face a face com aquele que nos salvou. Isso então deve acalentar os corações. Isso é como um bálsamo. Isso é aquele copo d'água em meio à sede desértica. Pedro diz: esperem, porque o Salvador está vindo. Jesus está chegando. E por isso, veja que Pedro vai ligando as coisas, né, como um dominó que vai tombando, né, aquele desenho que vai se fazendo enquanto os dominós vão caindo. Ele diz: olha, porque ele está vindo, versículo 14, como filhos da obediência. E aqui a obediência não é personificada, a ideia não é que a obediência é uma pessoa, mas a ideia aqui é que nós, como filhos de Deus, e o próprio Deus nos manda. Então Pedro faz uma ponte que Paulo faz ao contrário. Lembra que Paulo em Efésios 2 ele diz assim: porque antes estávamos mortos em delitos e pecados, antes nós éramos filhos da ira. Pedro aqui está dizendo que nós somos agora filhos da obediência. E como filhos da obediência, devemos então ser obedientes. Hoje nós chegamos na casa do irmão Mateus, e a irmã Érica falou assim: o Luca ainda gosta de carros? E eu falei: gosta, não sei porquê. Quem me conhece sabe que se quer manter um assunto comigo por horas, dias e meses, fale sobre carros. Qualquer coisa de carro, você vai conseguir manter um assunto comigo por muito tempo. E consequentemente o meu filho gosta muito de carros. De 15 brinquedos que ele tem, 16 são carros, né? Ele gosta de carros. Quando eu estou lavando o carro, ele lava o carro comigo. Quando eu abro o capô, ele está lá comigo também, carro velho, né? Então, assim como eu sou, isso transmite ao meu filho, e ele é então um filho daquilo que eu faço. Então Pedro está dizendo: olha, como filhos da obediência. Isso quer dizer o quê? Olha, se nós somos chamados e se nós temos um dever, devemos então ser obedientes. Ele diz assim: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele diz: olha, vocês são obedientes, e por isso vocês não devem tomar o formato, porque este mundo, ele pega um martelo e bate em cada ser humano. Pá, entra na forma. Pá, entra na forma. Pá, entra na forma. Essas formas, muitas vezes, são formas escancaradas, como o feminismo, como posições políticas contrárias à Bíblia. Mas por outras vezes são modelos mais sorrateiros. São moldes mais simples, que parece que não tem muito problema entrar naqueles moldes, mas que na verdade caracterizam uma vida na ignorância. É como se Pedro usasse todo o pano de fundo de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. Os irmãos se recordam o que Paulo diz lá? É aquele texto muito conhecido, né? Que diz que nós somos feitos novas criaturas, que as coisas velhas passaram. E em algum momento da nossa vida, nós fomos redimidos. Em um momento da vida do cristão, ou em um momento da sua vida, ele tornou-se cristão, e neste momento, o Espírito Santo passou a habitar permanentemente, não indo e voltando, mas permanentemente, capacitando todos os crentes a despir do velho homem e revestir-se do novo homem, a largar a vida velha e viver como nova criatura que é.
É o próprio Espírito Santo que nos faz frutificar. Inclusive o próprio Paulo diz aos Gálatas: o fruto do Espírito é. Mas em oposição ao fruto do Espírito está as obras da carne. Em oposição ao viver como nova criatura está o velho homem, que também está em oposição ao novo homem. O que acontece é que após a queda, após o pecado de Adão, o homem não está mais caminhando em uma rua reta, em uma rua plana. O que acontece é que o ser humano foi posto agora em uma rua inclinada, em uma ladeira. E todo o seu desejo agora, ou todo o desejo da carne, é descer ladeira abaixo. E aquilo é muito mais fácil e é muito mais convidativo. A ladeira continua inclinada, mas quando nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a subir nesta ladeira. Este processo nós chamamos de santificação. E o que Pedro está dizendo é que nós não devemos caminhar ladeira abaixo. Porque caminhar ladeira abaixo é para onde a gravidade, é para onde a nossa natureza, é para onde as coisas do dia a dia nos puxam. Mas isso é voltar às práticas passadas. E usando uma ponte, não no contexto, mas de texto, o autor de Hebreus diz: nós não somos dos que retrocedem. No caso dos hebreus, no caso dos judeus, retroceder às velhas práticas de sacrifícios, às velhas coisas do Antigo Testamento, banalizando o sacrifício de Cristo, o seu sacerdócio. Mas para nós que não somos judeus, voltar às velhas práticas é amar o pecado pelo qual Cristo já pagou, pelo qual Ele já nos redimiu. Então no versículo 15, Pedro diz: pelo contrário. Então, de maneira totalmente oposta, virando para o outro lado. Olha, estava indo sentido Mossoró, mas opa, não é mais Mossoró agora, mas é voltando para Natal. É totalmente contrário. Pelo contrário. E aqui Pedro poderia dizer muitas coisas. Pedro poderia dizer assim: Cristo morreu pelos seus pecados. Pedro poderia dizer: os seus pecados eles magoam o nosso Deus, é como pisar na sua graça. Pedro poderia usar diversos argumentos, mas Pedro usa o argumento mais pesado, né? Talvez o cearense ia dizer: aí apelou, né? Aí Pedro apelou. Pedro usou o argumento mais forte, ele usou a carta mais forte que ele tinha. Porque nós devemos cingir o entendimento, ser sóbrios, esperar na graça, ser obedientes, não nos amoldar às paixões. Por quê? Por que devemos ser assim? Ele diz: segundo é santo aquele que vos chamou. Pedro então volta para o assunto da salvação. Agostinho, ao falar sobre a sua conversão, ele diz que o Senhor falou ao seu ouvido e a sua voz rompeu a surdez. O Senhor, falaste, assim rompendo a minha surdez. O Santo Deus nos chamou. Nós cantamos sobre isso hoje. A Bíblia diz que há um Deus santo, tão santo, que não basta dizer que Ele possui santidade, mas que é necessário dizer que Ele é a santidade. Isaías, ao ser levado de alguma forma à presença desse Deus, ele viu o Senhor, e as suas palavras são: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele diz assim depois: à sua volta estavam seres celestiais que diziam: Santo,
santo, santo. Quando João é também levado aos céus, ele vê a mesma coisa. E de maneira muito semelhante, também é dito: santo, santo, santo. Aqui não é um apelo à Trindade, Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Aqui é uma ênfase. Aqui é uma ênfase. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Porque quanto mais ênfase dermos, ainda que repitamos santo, 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 por toda a eternidade, ainda assim não haveria ênfase suficiente para descrever a santidade do nosso Deus. Ele é santo, de tal forma que os nossos olhos não podem contemplar, ao ponto do próprio Isaías dizer: ai de mim, ai de mim. Mas aqui Pedro não diz ai de nós, ele diz: conforme é santo aquele que nos chamou. Meus irmãos, Pedro está lembrando que se nós somos salvos, não é porque nós chegamos ao templo do Senhor, batemos nas portas do seu castelo, as portas se abriram e nós dissemos: eu quero ser teu, então me chame, ou eu estou me chamando. Não, Pedro atribui tudo isso a Deus. Olha, ele diz: Ele nos chamou, nós somos passivos. Paulo diz: éramos mortos, não agimos, mas Ele rompeu a nossa surdez, Ele nos chamou. Continue no texto: tornai-vos santos também, porque Ele é santo, porque Ele é o nosso Deus, porque nós somos os seus servos, por isso o povo dele deve ser santo. E ele diz: vós mesmos em todo o vosso procedimento. O apelo de Pedro nesse contexto é promover santidade, independente da situação. Mas pastor, como que estes irmãos em meio à perseguição, como estes irmãos em perigos de morte, deveriam se preocupar então em ser santos? É exatamente isso. Eles deveriam mostrar que eram separados, deviam mostrar então que o seu Deus que os chamou exigia isso deles. Deixe-me dizer, meus irmãos, santidade não é opcional e também não é seletiva. Você não pode dizer: eu serei santo nisso, nisso e nisso, mas nisso eu não serei santo. Santidade é completa e perfeita. Por isso Pedro diz: em todo o vosso procedimento. Isso quer dizer que a dona de casa deve buscar formas de ser santa no lar, que o marido deve buscar formas de ser santo, que o filho deve buscar formas de ser santo. Aonde? Na igreja? Sim. Em casa? Também. No trabalho? Sim. Na rua? Também. Em todos os lugares. O seu objetivo é ser santo. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse um plano para a sua vida, você seria como Enoque. Enoque andou com o Senhor e o Senhor o tomou para si. Mas Deus não os levou ainda. Isso quer dizer que você tem um dever. E o que dispara a sua vida, o tiro é santidade. Esteja atento, sede sóbrios, cingi o vosso entendimento. E a conclusão dele é a base bíblica. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Com isso, Pedro não está só citando um versículo do Antigo Testamento. Pedro está citando um livro do Antigo Testamento. Você se lembra qual livro é esse? Levítico. Eu sei que muitas vezes em nossa leitura, Levítico é um fardo, né? E disse o Senhor, regras alimentares, regras da vida social, regras, façam assim, faça assim, porque o Senhor é santo, faça. Mas lembre do propósito de Levítico.
O propósito de Levítico é conduzir uma nação que está pronta ou que estaria pronta logo mais a entrar na terra prometida, e a característica principal desta nação era ser santa. Assim, a principal característica de um cristão é ser um santo. Sabe qual que é a melhor homenagem para um cristão? É que no fim da sua vida, na lápide da sua tumba, lá no cemitério, possa estar escrito: aqui jaz um santo, ou aqui está o corpo de um santo. Isso deveria ser para nós uma honra. Isso deveria ser para nós o grande objetivo da vida. Mas sabe o que é interessante? E aqui nós caminhamos para a nossa conclusão. Nós estamos embriagados e não sóbrios. Nós não cingimos o nosso entendimento, pelo contrário, nós abaixamos a vestimenta para que não sejamos ágeis. Nós não andamos como quem espera a vinda do Senhor que trará a salvação, mas como certo amigo disse uma vez, nós vivemos a vida como quem está num parque de diversões, ainda que esse parque esteja pegando fogo. A verdade é que nós não vivemos como quem anseia por santidade. Nós não vivemos em busca de um caráter piedoso. Nós não vivemos como se o grande objetivo da nossa vida fosse ser como o nosso Deus é santo. E alguns poucos vão dizer: mas pastor, é claro, o nosso Deus é 100% santo. O seu filho Jesus pôde viver uma vida 100% santa porque Ele é o próprio Deus. Mas para nós é impossível, e eu concordo com você. Eu concordo que para nós, como seres humanos pecadores que somos agora, nós nunca conseguiremos alcançar um padrão perfeito de santidade. Mas Deus não nos chama a um padrão perfeito. Ele nos chama a caminhar em santidade. Esse é o dever. Ainda que você não possa alcançar a perfeição, seja buscar a perfeição dia após dia. Mas sabe, nós estamos como bêbados neste mundo, andando muitas vezes sem direção. Nós não estamos sendo sóbrios. Nós estamos afoitos, porque muitas vezes não sabemos o que esperamos, ou talvez porque nos cansamos de esperar, ou talvez porque essa esperança não seja tão importante para nós, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E por isso, por vezes e vezes, o objetivo da vida do cristão neste mundo tem sido distorcida, deixando de ser a santidade e sendo o cursinho que ele está fazendo. O passar no Enem, as provas da faculdade, o conseguir uma namorada, um namorado, comprar o seu carro, conseguir a casa, aquele emprego almejado, o salário que eu tanto desejo, coisas essas que em si não são pecaminosas, mas que estão longe de ser o objetivo da sua vida. Porque o foco da sua vida, meu irmão e minha irmã, deveria ser santo. Este é o objetivo. E nada mais do que isso. E a partir disso, a partir de ser santo, você então administraria todas as outras coisas. Pela sua santidade, você então seria o melhor funcionário da sua empresa. Por ser santo, então, você estudaria para o cursinho, porque afinal de contas, como bom estudante, você deseja ser um bom trabalhador e ser uma pessoa que mostra o próprio Deus, que revela o próprio Deus em organização, em esforço, em cuidado, em zelo. Mas o objetivo de todas as coisas deve ser santidade. Você tem meditado nessas coisas? Eu penso que um dos males do cristianismo atual
é a falta de pensar. Nós paramos de pensar. Nós paramos de meditar. É muito raro. Pense consigo mesmo. Quando foi a última vez que você se sentou e meditou em ser santo? Quando foi que você sentou e pensou: como que eu posso ser santo no meu trabalho? Como que eu posso ser mais santo? Como que Deus pode ser mais glorificado através da minha vida? Quantas vezes pensamos nisso? Mas em contrapartida, quantas vezes pensamos em como faremos para subir em nossa carreira? Ou quantas vezes nós nos sentamos para fazer planos, seja planos financeiros são necessários, seja planos de estudos são necessários, seja o plano que for. Nós matutamos em muita coisa, mas não matutamos, não pensamos naquilo que de fato deveríamos pensar, que deveria preencher a nossa mente, que deveria ocupar todo o nosso ser, que é ser santos, como Ele é santo. Por isso, deixe-me te dar 3 recomendações baseadas nesse texto. Cinja o seu entendimento. Prepare a sua mente para receber o ensino bíblico. Em vez de você estar sentado e ouvindo o pastor falando, mas pensando nas coisas que tem para fazer amanhã, em como vai fazer quando chegar em casa, ou talvez pensando no seu time que está jogando, talvez preocupado com a roupa que tem para estender, ou em saber o que vai comer quando chegar em casa, se vai pedir um lanche, se vai resquentar o almoço. Em vez de você estar com a mente ocupada com isso, dobre as suas vestes, amarre no cinto, como quem está pronto para uma corrida, aguardando a exposição do texto para dizer: eu preciso mudar isso na minha vida. Olha isso que o pastor falou, é verdade. Olha isso que eu estou lendo aqui nesse devocional, é verdade, eu preciso mudar isso. Como bons crentes. Deixa-me te dar outra recomendação: seja sóbrio e não um crente embriagado, e não um crente bêbado que anda cambaleando pela vida cristã. Está tendo as Olimpíadas, né? Imagine que naquela prova da corrida de 100 metros, antes da largada, quando a posição já está marcada, eles já estão prontos para sair correndo, um deles pega uma garrafa de cerveja, dá um gole e espera o tiro de largada. O que você espera? É que ele não consiga ficar na sua baia, é que ele vai correndo para o lado e caia. Pois assim somos nós muitas vezes, correndo a carreira cristã, embriagados, batendo de um lado para o outro, e somos levados não porque caminhamos, mas porque esbarramos nos corredores ao nosso lado. Por isso, seja sóbrio. Ser sóbrio é ter domínio próprio do seu corpo, da sua mente, um bom objetivo cravado na cruz do Senhor. E por fim, espere com esperança a vinda de Jesus. Isso quer dizer que você deve ser obediente, é o que o texto diz. Sendo obediente, tornando santos. Aguarde a vinda do nosso Senhor Jesus. Todos os autores bíblicos, todos os apóstolos, ao falarem, e o próprio Cristo ao falar da sua vinda, eles falam com iminência. Todos eles falam como se Cristo estivesse a 1 metro de nós, como se já pudéssemos ouvir os seus passos no corredor. A Bíblia, no Novo Testamento, fala da vinda de Jesus como aquele que já se pode sentir o aroma. Sabe quando a sua esposa ou alguém da sua casa coloca um perfume e você sabe que a pessoa está por ali só pelo cheiro? É tão gostoso, né? Pois deixe-me dizer que já podemos sentir o aroma da vinda de Jesus. Meus irmãos, Ele está trazendo a salvação. Logo em breve, a trombeta soará. Os que já morreram ressuscitarão. E nós,
os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele nos céus, face a face. E aí, todas essas coisas que aconteceram neste mundo ficarão de fato para trás. E a santidade pela qual devemos batalhar hoje será completa e estampada em nosso corpo, porque seremos como Ele é. Por isso Paulo diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por isso João diz: vem, Senhor Jesus, porque o Senhor é a nossa esperança. Que a igreja do Senhor caminhe em santidade até que este dia chegue. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque ao nos salvar, o Senhor não nos larga em um mundo escuro e tenebroso, nos deixando ao léu, sem saber para onde ir. Mas a Tua palavra diz que o caminho nos está exposto, nos foi apresentado, e nós fomos postos neste caminho que é Jesus Cristo. Ele, como autor e consumador da nossa fé, não é apenas o caminho, mas Ele também é a nossa chegada. Ó Senhor, crava os nossos olhos no Teu Filho. Fixa nossa mente na Tua santidade, porque aquilo que é necessário para sermos santos abunda em nós, pois é o Teu Santo Espírito. Ó Senhor, torna a Tua igreja santa, para unicamente a glória do Teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.